e amigos, em nome do Partido Comunista Português, quero saudar os presentes e particularmente agradecer a todos os que empenhadamente, eu queria aqui fazer um sublinhado, à disponibilidade e às facilidades dadas pela Fundação Engenheiro António de Almeida, que aqui nos permitiram esta iniciativa, a todos os que contribuíram para a dignificação e valorização do conjunto de iniciativas do centenário de nascimento dessa valorosa e singular mulher que foi Virgínia de Moura, que o Porto e o país guardarão sempre na memória. Tal como o seu exaltante percurso de intrépida combatente pela liberdade, a paz, a melhoria das condições de vida do povo, dos direitos dos trabalhadores, da emancipação da mulher, da cultura, da libertação dos povos coloniais por uma terra liberta da opressão e da exploração. Encerramos aqui, com esta sessão evocativa, as iniciativas do seu centenário, uma justa e merecida homenagem a uma das mais ilustres e destacadas personalidades portuenses, à sua vida, à sua obra, à sua luta, feita de tantos e tantos combates e sempre presente nos mais importantes e significativos acontecimentos da nossa época contemporânea. Virgínia de Moura, mulher de Abril, cidadã de infatigável combatividade, resistente antifascista, intelectual comprometida com o sofrimento e as aspirações libertadoras do seu povo, revolucionária comunista, esteve sempre na primeira linha em todas as batalhas pela democracia, num percurso feito de firmeza, de convicção, integridade, coragem moral e física sensibilidade humana. Se mulher houve cujo nome ficará para sempre ligado à nossa bela Revolução Libertadora, ela foi sem qualquer sombra de dúvida a camarada Virgínia de Moura, que desde a sua juventude nunca deixou de estar na primeira linha dos grandes combates políticos, que tendo como pano de fundo a luta dos trabalhadores e das massas populares, haveriam de conduzir à liquidação do fascismo em abril de 1974. Quando Virgínia de Moura despertou para a luta política nos anos 30, o fascismo estava em ascensão em grande parte da Europa, triunfava em Espanha, em Portugal consolidava o seu poder, colocando em marcha uma poderosa e brutal ofensiva visando a liquidação do movimento operário e sindical e qualquer expressão cívica de defesa das liberdades. Vivia-se já um tempo de repressão brutal sobre o movimento operário, os militares democratas, os intelectuais que ensaiavam novas formas de intervenção social ou procuravam divulgar o marxismo, que entretanto a Revolução de Outubro vitoriosa e as suas realizações animavam com a perspectiva da realização da construção de um tempo e de um mundo novos. Em cada ano eram julgadas centenas de pessoas no Tribunal Militar Especial e as cadeias fascistas enchiam-se com centenas de comunistas e outros democratas. O PCP, ilegalizado desde 1927, enfrentava enormes dificuldades e erguia corajosa e abnegadamente a sua organização clandestina. Os partidos tinham sido proscritos. Apenas o Partido Comunista, como força organizada, levantava a bandeira da resistência. Ser comunista era, neste contexto, um ato heroico. Foi neste quadro que Virgínia de Moura, com 16 anos, ainda estudante inicial, despertou para a luta política conduzida pelo seu impulso contra as injustiças e a entrega em defesa das liberdades. Frequentava nessa altura o Liceu da Póvoa de Varzim. Tinha deixado para trás São Martinho do Conde, do concelho de Guimarães, onde tinha nascido em 19 de julho de 1915, para acompanhar a mãe, professora, que tinha sido colocada numa escola em Vila do Conde. A polícia tinha invadido a Faculdade de Medicina do Porto, onde havia sido declarada uma greve, e da repressão policial que se abateu sobre os estudantes, além de muitos feridos, resultou um morto, o estudante de Medicina Martins Branco, tendo o seu funeral sido uma impressionante manifestação de protesto contra a ditadura. A Universidade e muitos liceus, entre eles os da Póvoa de Varzim, fizeram greve, que Virgínia de Moura ajudou a organizar e por isso a considera como a sua estreia política e não tardaria em 1933, já fazendo parte do Socorro Vermelho Internacional,
organização unitária de apoio aos presos políticos dos regimes fascistas, a ingressar no PCP com uma fidelidade e dedicação inexcedíveis durante toda a sua vida. Tinha terminado nessa altura o curso liceal no Porto, onde conheceu como colega António Lobão Vital, militante comunista, com quem veio a casar-se com 20 anos, na sequência de uma prisão de António por motivos políticos. Estarão na luta juntos e agirão juntos em muitas e pequenas grandes tarefas e lutas. Partilhando ideais, preocupações e lutas, Virgínia e Lobão Vital realizaram muitos trabalhos em conjunto. Aqui se recorda, por exemplo, a tese que organizaram para o 2º Congresso Republicano de Aveiro, realizado numa fase avançada da crise geral do regime fascista sobre as casas dos trabalhadores dos centros urbanos. Uma tese de onde emergem as suas preocupações de sempre com as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Um trabalho que merece ser revisitado, tanto pela análise que faz, como pelas medidas que defende. Virgínia de Moura cursou Engenharia Civil. Foi a primeira mulher a frequentar este curso na Universidade do Porto. E quando se tornou militante comunista, eram ainda raras as mulheres com intervenção cívica e pública. Foi uma pioneira da cidadania. Recorde-se que na Primeira República, a par de alguns progressos, tinha sido negado o direito a voto. A luta pela emancipação social da mulher tornou-se parte integrante da luta pela democracia, pela sua presença e ação de outros notáveis vultos, como Isabela Rui Inglês ou Maria Lamas. Neste período de vida académica e nos anos seguintes, vimos-la nas tarefas de apoio aos antifascistas, em particular aos republicanos espanhóis que passavam a fronteira para fugir de morte certa, a distribuir a imprensa clandestina do partido. Vimos-la, apesar das limitações impostas pela censura, na intervenção cultural que era a expressão viva da resistência ao fascismo. Vimos-la com Lobão Vital nas complexas tarefas relacionadas com a reorganização do partido de 40 a 41, de que ambos foram um importante suporte no Porto. Essa reorganização que transforma o PCP com a sua marcada identidade, as suas características num grande partido nacional da classe operária e dos trabalhadores e determinante na luta da resistência antifascista. Nestes anos, colaborou intensamente em publicações como O Diabo, O Pensamento, A Presença, A Seara Nova, Os Ecos do Sul, O Trabalho de Viseu, A Voz do Guadiana, usando o pseudónimo Maria Selma. Colaborou na criação da revista Sol Nascente, que viria a tornar-se uma referência nos meios culturais, cujo primeiro número saiu no Porto em 30 de janeiro de 1937. A revista é um espaço de recepção e divulgação com uma linguagem muito codificada do pensamento marxista. O fascismo não tolerou. O seu último número data de 15 de abril de 1940. Por esta época publicou uma carta a uma mulher da moda, como Virgínia disse, uma tentativa de chamar as mulheres à vida política e também à luta pelos seus direitos, mas numa situação de independência económica inclusive. Era um apelo à participação da mulher, da sua própria emancipação. Os condicionalismos impostos às mulheres que trabalhavam constituíam um poderoso estigma social. Com as restrições do direito ao matrimónio das enfermeiras ou telefonistas e outras da vida corrente, como o direito a terem passaporte sem a autorização do marido, ou o impedimento do acesso das mulheres à magistratura ou à carreira diplomática, mas também as discriminações salariais, entre outras, no mundo laboral, que ainda hoje se mantêm. Virgínia de Moura veio a sofrer restrições ao exercício da sua profissão, como engenheira civil, a seguir à sua formatura, mas por razões exclusivamente políticas. Vigiada, perseguida, 16 vezes presa pela polícia fascista, 9 vezes processada e 3 condenada nos tribunais plenários. Virgínia de Moura deu sempre provas de uma exemplar dignidade e firmeza perante o inimigo. E como companheiro de toda a sua vida, Lobão Vital, Virgínia de Moura tornou-se na prática o rosto legal do PCP, muito respeitado por outros setores democráticos, a quem levava às posições e o profundo empenho do partido na construção da unidade democrática e antifascista. Na luta antifascista clandestina, como no aproveitamento de todas as possibilidades da ação legal e civil legal,
arrancados à ditadura fascista pela luta, mude, eleições presidenciais, ou para a Assembleia Nacional Fascista, congressos da oposição democrática, ou na luta contra a participação de Portugal na NATO, em defesa da paz, na luta pela libertação dos presos políticos, ou na denúncia dos crimes fascistas. Virgínia de Moura participou praticamente em todas as grandes batalhas da oposição democrática que juntaram a resistência do povo português à ditadura, a todos investando a sua inconfundível figura de mulher audaz, combativa e confiante. Foi assim, logo no final de 1943, decorria ainda a Segunda Guerra Mundial, com a criação do MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, no qual Virgínia de Moura e Lobão Vital estiveram no Porto entre os participantes mais ativos. Com o MUD, Movimento da Unidade Democrática, no final da guerra, que surge na irreprimível onda de exigência, de mudança e de liberdade, que explodia nas grandes praças e ruas do país, em grandes manifestações, e que obrigou o regime fascista a ensaiar uma manobra liberalizadora e cuja farsa eleitoral culminou em sucessivas vagas de repressão com centenas de prisões. Em 1949, na candidatura presidencial de Norton de Matos, deve-se muito à intervenção de Virgínia de Moura, que a campanha se tenha tornado um grande movimento de massas, que abalou o regime. Indo ao encontro do sentir das massas, ela foi determinante com o seu arrojo, a sua capacidade de argumentação e persuasão, e o empenho com que procurava cumprir a orientação do partido para avançar com ações, quando alguns duvidavam do seu êxito, após as limitações impostas pelo regime fascista. É conhecida a sua ação, junto do general, para a realização de um comício aqui no Porto, contrariando uma opinião dominante de não fazer qualquer comício na direção da campanha. Acabou por se marcar e fazer no campo hípico, na Fonte da Moura. Estiveram presentes mais de 100 mil pessoas, o maior de sempre no Porto até então. Como oradora, arrebatava multidões. Neste comício de Fonte de Moura, o povo começou a cantar o hino nacional quando acabou o seu discurso, que devia acontecer só no final. Noutro comício, a assistência insurgiu-se ruidosamente quando o representante da PIDE a proibiu de continuar a falar. A desistência da ida às urnas da candidatura de Norton de Matos haveria de deixar sequelas no movimento democrático. Muitos esqueciam que grande parte das pessoas não estava licenciada, não havia cadernos eleitorais, que não eram de facto democráticos e que eram escrupulosamente controlados pelo regime e não compreendiam que estávamos perante uma farsa eleitoral. Foi patente o período de recuo na ação de algumas forças da oposição. Era preciso recomeçar de novo e não tardaria a nascer o MND, Movimento Nacional Democrático, que Virgínia de Moura, juntamente com Maria Lamas, José Morgado, Rui Luís Gomes, Ariosa Feia, entre outros, ia ser lançada a candidatura presidencial de Rui Luís Gomes, que também impulsionava. Entrávamos nos anos 50, anos difíceis, com uma ofensiva avassaladora do fascismo que tira partido do ambiente de Guerra Fria, das mudanças de orientação operadas pelas principais potências ocidentais em relação às ditaduras da Península Ibérica, em nome da criação de um cordão sanitário em volta da União Soviética e que conduzem à entrada de Portugal para a NATO. O trabalho visando a unidade das forças antifascistas conhecia agora redobradas dificuldades. Os preconceitos anticomunistas envenenavam também as relações entre as forças da oposição. Mas Virgínia de Moura continuava na primeira linha de todos os combates pela democracia. Quando outros desistiam, ela persistia. Democratas de outras convicções, dela divergentes, e dos comunistas mostravam respeito e consideração. Era uma lutadora de fibra, fossem quais fossem as circunstâncias. Por duas vezes foi selvaticamente agredida pela polícia na via pública. Na Avenida dos Aliados enfrentou a polícia com o exemplar ensanguentado da segunda Declaração Universal dos Direitos do Homem, que Lobão Vital levava e que fora pontapeado barbaramente. Era Tinto, após um comício da candidatura de Rui Luís Gomes ter sido impedido pelas autoridades, foi espancada no solo pela polícia, que à força lhe quis arrancar a saqueta de fundos recolhidos.
Era assim Virgínia de Moura, paciente no trabalho unitário e valente e destemida a enfrentar a violência e a repressão. Como escreveu Ferreira de Castro, numa mensagem de solidariedade, repetindo uma expressão usada por Teixeira de Pascoais, Virgínia era bem uma força da natureza. Estando presa na cadeia de Pide, no Porto, em março de 57, quando morreram, na sequência das torturas, 2 presos políticos, Joaquim Lemos e Oliveira Manuel Silva Júnior, subscreveu com outros presos uma petição dirigida ao Presidente, entre aspas, da República, onde se apelava para que fosse feito um rigoroso inquérito dirigido a uma entidade estranha à PIDE sobre as circunstâncias em que se deram as mortes e que nesse inquérito possam depor livremente todas as pessoas atualmente presas e aquelas que já estiveram. Dos 6 processos judiciais movidos contra Virgínia de Moura, dos 2 mais importantes, um teve como pretexto a tomada de posição pela paz e contra a entrada de Portugal na NATO. O outro incidiu sobre a questão de Goa, da mão Indiu, posição considerada de traição à pátria. Neste último processo, em que foi condenada a 2 anos de prisão, esteve efetivamente presa de 19 de agosto de 54 a 20 de julho de 1957. Virgínia de Moura não separava a luta pela liberdade da luta por outras causas como a paz, da melhoria das condições de vida, dos direitos dos trabalhadores, da emancipação da mulher, da cultura, da libertação dos povos coloniais. Em 1969, foi ainda penalizada por ter editado um livro de Bento Gonçalves, secretário-geral do PCP, que morreu no Tarrafal. Até 25 de abril, Virgínia participou ativamente em todas as grandes batalhas políticas, nas campanhas de Arlindo Vicente, na campanha de Humberto Delgado, nas comissões democráticas e eleitorais, na realização dos congressos da oposição democrática, num persistente trabalho pela unidade dos democratas. Foi Virgínia de Moura que fez o discurso de encerramento do 3º Congresso da Oposição Democrática em 1973. O tempo era agora de unidade entre os democratas. Tinha acabado as ilusões de uma abertura do regime. Virgínia de Moura foi uma intérprete muito destacada da política de unidade democrática do PCP, expressão no plano político da política de alianças da classe operária com as restantes classes e camadas antimonopolistas, todas elas objetivamente interessadas no derrubo do fascismo. Foi o ter avançado decisivamente nessa unidade após a reorganização de 41 e das grandes greves dos anos 40 que atiraram a classe operária para o primeiro plano da vida nacional, que permitiram, com a ação persistente de comunistas como Virgínia de Moura, ser uma força determinante do movimento da oposição democrática, vencer ilusões golpistas e legalistas e tornar cada vez mais consequente o movimento nacional da oposição à ditadura, dando conteúdo profundamente social e anticolonial à luta pelo derrubo do fascismo. Interpretando e lutando pela aplicação da política unitária do PCP, Virgínia de Moura, lado a lado com outros democratas consequentes, como Rui Luís Gomes e José Morgado e tantos outros, não só deu uma contribuição destacada para o derrubo do fascismo, como teve a felicidade de viver as gloriosas e inesquecíveis jornadas do 25 de Abril, esse formidável grito da libertação, da moralidade, de sede de justiça social, de vontade de edificar um país novo. Com a conquista da liberdade, enquanto as forças e a saúde o permitiram, Virgínia de Moura foi uma obreira incansável da edificação do regime democrático, participando ativamente no desmantelamento das máquinas de opressão e terror do fascismo, no lançamento das bases que infelizmente nunca se completaram de um Estado que correspondesse por inteiro aos valores e aos ideais de Abril, e a luta contra as conspirações contra-revolucionárias, contra a política de recuperação capitalista, ironicamente iniciadas com o governo do PS, encontraram sempre a Virgínia de Moura nas primeiras linhas de combate, tendo sido candidata em várias eleições legislativas e autárquicas e eleita nas Assembleias Municipais de Gondomar e de Porto, recebendo distinções de ambos os municípios. Recebeu a Ordem da Liberdade. Há ruas em várias cidades com o seu nome. Chama-se Virgínia de Moura o agrupamento de escolas de Moreira de Córnegos, no concelho de Guimarães, onde nasceu há 100 anos. A sua popularidade era muito grande, sobretudo entre as mulheres do Porto. Está registado no Avante
que as ventoras do mercado do bolhão chegaram a paralisar o trabalho para exigirem a sua libertação durante uma das suas prisões. Foi da iniciativa das Mulheres do Porto a construção de um busto do escultor Manuel Dias junto à antiga sede da PIB. Foi construído por subscrição pública o jazigo que tem um motivo escultórico de José Rodrigues, onde com louvor vital está sepultada no cemitério do Prato de Repouso. Realizámos esta sessão educativa num momento delicado e grave da vida nacional, no momento em que os trabalhadores do nosso povo são vítimas de uma prolongada ofensiva contra os seus direitos, as suas condições de vida e de trabalho, e o país cada vez mais condicionado no seu desenvolvimento soberano. Numa situação e num momento em que o capital monopolista domina de novo a vida económica e o poder político do país, e que é resultado de anos e anos consecutivos da política de direita, do PS, PSD e CDS e dos seus governos, mas também de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia, as injustiças, as desigualdades sociais adquirem níveis sem precedentes, em que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, em que ao lado dos salários e pensões de miséria e à sua custa se exibem as mais absurdas e insultuosas fortunas e mordomias. Uma situação em que o ataque a direitos fundamentais dos trabalhadores, às funções sociais do Estado, ao INSS, à escola pública, à segurança social, está a servir para transferir para os bolsos dos capitalistas gigantescas parcelas do valor do património e dos erários públicos. Uma situação em que, na sequência de décadas e décadas de uma política de subserviência nacional, a independência e soberania do país está a ser profundamente comprometida. Uma situação em que é preciso e é necessário prosseguir a luta com determinação e confiança. Aquela determinação e confiança de que Virgínia Moura sempre deu provas, mesmo nos momentos de maior adversidade. Neste caminho, é de grande importância o conhecimento da história, da resistência ao fascismo, da natureza de classe da ditadura, a ditadura terrorista dos monopólios e dos latifundiários, aliados ao imperialismo, e das forças que protagonizavam essa resistência. As iniciativas do Centenário sobre a Vida e Obra de Virgínia de Moura foram uma oportuna contribuição para esse objetivo, num tempo em que floresce toda uma literatura de branqueamento do fascismo. Um tempo em que muitos procuram diminuir e apagar o papel da luta dos trabalhadores na criação das condições que possibilitaram o derrume do fascismo e o papel do PCP como a grande força decisiva da resistência. Um tempo em que o próprio poder político desrespeita abertamente a Constituição da República e se multiplicam os ataques a direitos, liberdades e garantias fundamentais. Um tempo em que a Revolução de Abril e as suas conquistas estão a ser golpeadas e caluniadas. Num tempo em que, como este que atravessamos, adquirem mais valor as iniciativas como esta, em que, homenageando uma militante comunista, uma combatente antifascista destacada, se homenageiam simultaneamente muitos milhares de homens e mulheres e jovens, anónimos, mas dignos, inconformados com a violência, com a injustiça, com as desigualdades geradas pelo capitalismo, não voltaram a cara às dificuldades da luta, à dureza da repressão, contribuindo decisivamente para a alvorada libertadora de Abril, cujos valores nos compete a nós, hoje, defender das arrepetidas do inimigo. Virgínia de Moura foi uma mulher que levantou bem alto a bandeira da liberdade, da democracia, do ideal da construção de uma terra sem ambos, para a qual deu o melhor de si com grande coerência e coragem. O seu exemplo é para todos nós uma fonte de inspiração. Homenagear e honrar a sua memória é continuar a intensificar a luta de hoje contra a política de direita. É continuar a luta pela afirmação e concretização de uma alternativa patriótica e de esquerda, capaz de retomar os caminhos de Abril, reafirmar os seus valores e as suas conquistas. É continuar a luta por uma democracia avançada, parte integrante da luta pelo socialismo. É levar cada vez mais longe e erguer cada vez mais alto esse sonho milenar da construção de uma sociedade liberta da exploração do homem por outro homem, com tudo o que ele comporta de aspiração, projeto por uma vida melhor. Virgínia de Moura, valeu a pena ter nascido, valeu a pena ter vivido,
valeu a pena ter lutado, nós sabemos isso. Amigos e camaradas, é tendo presente a coragem e a persistência de Virgínia Moura, lembrando a determinação e a confiança com que enfrentou os momentos mais difíceis, mas também a sua imensa capacidade de unir os democratas e patriotas em defesa da liberdade e da democracia, que encerramos esta sessão. Estamos certos que é necessária, justa e invencível a causa pela qual lutamos. A luta continua!